Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um simulado comentado de legislação aplicada à EBSER, e o tema do nosso simulado comentado de hoje é o Estatuto Social da EBSER. Eu preparei essa revisão através de simulado comentado com muito carinho para vocês e nós daremos início a partir de agora à correção e comentários das questões do nosso simulado de hoje. Iniciando pela questão de número 1. Qual é o capital social da EBSER conforme o Estatuto Social? Alternativa A, 500 milhões de reais. Alternativa B, 889 milhões, 12.901 reais e 5 centavos. Letra C, 1 bilhão de reais. Letra D, 5 bilhões de reais. E letra E, 10 bilhões de reais. De acordo com o artigo 6º do Estatuto Social da EBSER, o capital social da EBSER é de 889 milhões, 12.901 reais e 5 centavos, integralmente sob a propriedade da União. Portanto, questão 1, gabarito, letra B. Questão 2. A EBSER pode criar escritórios, representações, dependências e filiais no país para o desenvolvimento de atividades inerentes ao seu objeto social, conforme previsto em qual artigo do Estatuto Social? Alternativa A, artigo 1º, alternativa B, artigo 2º, alternativa C, artigo 3º, alternativa D, artigo 4º e alternativa E, artigo 5º. De acordo com o artigo 2º do Estatuto Social, a EBSER tem sede e foro em Brasília, Distrito Federal, e pode criar escritório, representações, dependências, filiais e subsidiárias no país para o desenvolvimento de atividades inerentes ao seu objeto social, nos termos da Lei nº 12.550 de 2011. Portanto, questão número 2, gabarito, letra B. Questão 3. Qual das alternativas abaixo não faz parte do objeto social da EBSER conforme o Estatuto Social? Alternativa A. Prestar serviços gratuitos de assistência médico-hospitalar à população no âmbito do SUS. B. Administrar unidades hospitalares. C. Prestar serviços de apoio à gestão hospitalar. D. Fiscalizar a aplicação de recursos públicos em hospitais universitários. E E. Apoiar a execução de planos de ensino e pesquisa na área da saúde pública. Turma, de acordo com o artigo 4º do Estatuto Social da EBSER, fiscalizar a aplicação de recursos públicos em hospitais universitários não está entre as atribuições ou parte do objeto social da EBSER. Nós podemos verificar no artigo 4º, onde temos a prestação de serviços gratuitos de assistência médico-hospitalar à população no âmbito do SUS, administração de unidades hospitalares, prestação de serviços de apoio à gestão hospitalar, apoio à execução de planos de ensino e pesquisa na área da saúde pública. Mas fiscalizar a aplicação de recursos públicos em hospitais universitários, de fato, não está entre as atribuições da EBSER. Portanto, questão número 3, gabarito, letra D. Questão número 4. De acordo com o Estatuto Social, a EBSER, no desenvolvimento de suas atividades de ensino, deve observar as orientações de qual política? Alternativa A, Política Nacional de Saúde. Alternativa B, Política Nacional de Educação. Alternativa C, Política Nacional de Ciência e Tecnologia. Alternativa D, Política Nacional de Assistência Social. E alternativa E, Política Nacional de Direitos Humanos. No artigo 4º, parágrafo 2º, nós temos que no desenvolvimento de suas atividades de ensino, a EBSER observará as orientações da Política Nacional de Educação, de responsabilidade do Ministério da Educação. Portanto, questão número 4, gabarito, letra B. Questão 5. O que o Estatuto Social da EBSER prevê sobre a destinação do lucro líquido da empresa? Alternativa A,
distribuição aos acionistas. Alternativa B, reinvestimento para atendimento do objeto social da empresa. Alternativa C, criação de um fundo de reserva para investimentos futuros. Alternativa D, doação a entidades filantrópicas. E alternativa E, pagamento de bônus aos empregados. Turma, lá no artigo 89 do Estatuto Social, nós temos que o lucro líquido da EBSER será reinvestido para atendimento do objeto social da empresa, excetuadas as parcelas decorrentes da reserva legal e da reserva para contingência, conforme disposto no artigo 8º, parágrafo único da Lei 12.550 de 2011. Portanto, questão número 5, gabarito, letra B. Questão de número 6. Qual a composição do Conselho de Administração da EBSER conforme o Estatuto Social? Alternativa A, 7 membros. Alternativa B, 9 membros. Alternativa C, 11 membros. Alternativa D, 13 membros. E alternativa E, 15 membros. De acordo com o artigo 37 do Estatuto Social da EBSER, o Conselho de Administração será composto por 9 membros eleitos pela Assembleia Geral, obedecendo a seguinte composição: 3 membros indicados pelo Ministério de Estado da Educação, o presidente da empresa, que não poderá exercer a presidência do Conselho, ainda que interinamente, 1 membro indicado pelo Ministro de Estado da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, 2 membros indicados pelo Ministro de Estado da Saúde, 1 membro representante dos empregados, na forma da Lei nº 12.353, de 28 de dezembro de 2010, e 1 membro indicado pela Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, sendo reitor de Universidade Federal. Portanto, questão número 6, gabarito, letra B. Questão de número 7. O prazo de gestão do Conselho de Administração da EBSER é de alternativa A, 1 ano, alternativa B, 2 anos, alternativa C, 3 anos, alternativa D, 4 anos e alternativa E, 5 anos. De acordo com o artigo 38, o Conselho de Administração terá prazo de gestão unificado de 2 anos, permitidas no máximo 3 reconduções consecutivas. Portanto, questão número 7, gabarito, letra B. Questão 8. Em caso de vacância do cargo de conselheiro de administração, quem nomeia o substituto? Alternativa A, o presidente da EBSER. Alternativa B, o ministro da Educação. Alternativa C, os conselheiros remanescentes. Alternativa D, a Assembleia Geral. E alternativa E, o Conselho Fiscal. De acordo com o artigo 39 do Estatuto Social da EBSER, em caso de vacância do cargo de conselheiro de administração, o substituto será nomeado pelos conselheiros remanescentes e servirá até a primeira Assembleia Geral subsequente. Portanto, questão número 8, gabarito, letra C. Questão número 9. Qual a frequência mínima das reuniões ordinárias do Conselho de Administração? Alternativa A, semanal. Alternativa B, quinzenal. Alternativa C, mensal. Alternativa D, bimestral. E alternativa E, trimestral. Muita atenção, viu, turma? Porque aqui o enunciado nos pede a frequência mínima das reuniões ordinárias do Conselho de Administração. E lá no artigo 42, nós temos que o Conselho de Administração se reunirá com a presença da maioria dos seus membros ordinariamente uma vez por mês e extraordinariamente sempre que necessário. Portanto, questão de número 9, gabarito, letra C. Questão de número 10. Quantos membros diretores compõem a diretoria executiva da EBSER
no máximo. Alternativa A, 3 membros. Alternativa B, 4 membros. Alternativa C, 5 membros. Alternativa D, 6 membros. E alternativa E, 8 membros. No artigo 47, nós temos a seguinte informação. A diretoria executiva é composta pelo presidente, pelo vice-presidente e por até, ou seja, no máximo, 6 diretores, todos eleitos pelo Conselho de Administração. Portanto, questão de número 10, gabarito, letra D. Questão de número 11. Qual o prazo de gestão da diretoria executiva da EBSER? Alternativa A, 1 ano. Alternativa B, 2 anos. Alternativa C, 3 anos. Alternativa D, 4 anos. E alternativa E, 5 anos. Turma, de acordo com o artigo 49 do Estatuto Social da EBSER, o prazo de gestão da diretoria executiva será unificado e de 2 anos, sendo permitidas, no máximo, 3 reconduções consecutivas. Portanto, questão número 11, gabarito, letra B. Questão número 12. Em caso de vacância, ausência ou impedimentos eventuais do presidente da EBSER, quem deverá substituí-lo? Alternativa A, o presidente do Conselho de Administração. Alternativa B, o vice-presidente. Alternativa C, o diretor mais antigo. Alternativa D, o ministro da Educação. E alternativa E, um membro do Conselho Fiscal. Turma, lá no artigo 50, nós temos a seguinte informação. Em caso de vacância, ausência ou impedimentos eventuais de qualquer membro da diretoria executiva, o presidente designará ou substituto dentre os membros da diretoria executiva. E no parágrafo 1º, nós temos que, em caso de vacância, ausência ou impedimentos eventuais, o presidente da empresa será substituído pelo vice-presidente, o qual terá os mesmos deveres e atribuições. Portanto, questão número 12, gabarito, letra B. Questão 13. Qual das alternativas abaixo não é uma competência da diretoria executiva da EBSER? Alternativa A, gerir as atividades da empresa. B, elaborar os orçamentos anuais. C, definir a estrutura organizacional da empresa. D, aprovar o estatuto social da empresa. E E, promover a elaboração do relatório da administração. Turma, dentre as 5 alternativas apresentadas, aquela que não é uma competência da diretoria executiva da EBSER é a letra D, aprovar o estatuto social da empresa, porque a aprovação do estatuto social da empresa é uma competência da Assembleia Geral e não da diretoria executiva, conforme o artigo 55 do Estatuto Social. Portanto, questão número 13, gabarito, letra D. Questão de número 14. Quantos membros compõem o Conselho Fiscal da EBSER? Alternativa A, 3 membros efetivos e 3 suplentes. Alternativa B, 5 membros efetivos e 5 suplentes. Alternativa C, 7 membros efetivos e 7 suplentes. Alternativa D, 9 membros efetivos e 9 suplentes. E alternativa E, 11 membros efetivos e 11 suplentes. Turma, de acordo com o artigo 59 do Estatuto, o Conselho Fiscal será composto de 3 membros efetivos e seus respectivos suplentes, todos eleitos pela Assembleia Geral, sendo um membro indicado pelo Ministro de Estado da Educação, um membro indicado pelo Ministro de Estado da Saúde e um membro indicado pelo Ministro de Estado da Fazenda como representante do Tesouro Nacional, que deverá ser servidor público com vínculo permanente com a administração pública federal. Portanto, questão de número 14, gabarito, letra A. Questão de número 15, o Conselho Consultivo da EBSER é presidido por, alternativa A,
o ministro da Educação. Alternativa B, o presidente do Conselho de Administração. Alternativa C, o presidente da EBSER. Alternativa D, o presidente do Conselho Fiscal. E alternativa E, o diretor mais antigo da EBSER. Turma, no artigo 67, nós temos que o Conselho Consultivo é composto pelos seguintes membros: o presidente da EBSER, que o preside, e todos os ex-presidentes efetivos da EBSER, desde que não estejam no exercício de função gratificada ou cargo em comissão na empresa. Ou seja, o Conselho Consultivo é presidido pelo presidente da EBSER, conforme podemos ver aqui no artigo 67, questão número 15, gabarito, letra C. Questão de número 16. Qual a finalidade do Comitê de Auditoria da EBSER? Alternativa A, assessorar o Conselho de Administração em assuntos de auditoria. B, realizar auditorias internas nas unidades da EBSER. C, gerenciar os riscos financeiros da EBSER. D, elaborar as demonstrações financeiras da EBSER. E E, fiscalizar o cumprimento do orçamento da EBSER. Turma, no artigo 70, nós temos que o Comitê de Auditoria é o órgão de assessoramento ao Conselho de Administração, auxiliando este, entre outros, no monitoramento da qualidade das demonstrações financeiras, dos controles internos, da conformidade, do gerenciamento de riscos e das auditorias interna e independente. Portanto, questão 16, gabarito, letra A. Questão de número 17. O Comitê de Auditoria da EBSER é composto por quantos membros? Alternativa A, 2 membros. Alternativa B, 3 membros. Alternativa C, 4 membros. Alternativa D, 5 membros. E alternativa E, 6 membros. Turma, de acordo com o artigo 71, o Comitê de Auditoria, eleito e destituído pelo Conselho de Administração, será integrado por 3 membros. Portanto, questão de número 17, gabarito, letra B. Questão de número 18. Qual o mandato dos membros do Comitê de Auditoria da EBSER? Alternativa A, 1 ano. Alternativa B, 2 anos. Alternativa C, 3 anos, alternativa D, 4 anos e alternativa E, 5 anos. De acordo com o artigo 74, o mandato dos membros do Comitê de Auditoria será de 3 anos, não coincidente para cada membro, permitindo uma única reeleição. Portanto, questão número 18, gabarito, letra C. Questão 19. O que o Estatuto Social da EBSER prevê sobre a ouvidoria geral? Alternativa A, que ela deve ser vinculada à diretoria executiva. Alternativa B, que ela deve se reportar diretamente ao Conselho de Administração. Alternativa C, que ela deve ser subordinada à auditoria interna. Alternativa D, que ela deve ser integrada por representantes dos empregados. E alternativa E, que ela deve ter suas atribuições definidas pelo ministro da Educação. De acordo com o artigo 97, a ouvidoria geral se vincula ao Conselho de Administração, ao qual deverá se reportar diretamente. Portanto, questão de número 19, gabarito, letra B. E para fecharmos com chave de ouro a nossa questão de número 20. Qual o regime jurídico dos empregados da EBSER? Alternativa A, regime estatutário. Alternativa B, regime seletista. Alternativa C, regime próprio da EBSER. Alternativa D, regime temporário. E alternativa E, regime de direito administrativo. De acordo com o artigo 101, nós temos que os empregados estarão sujeitos ao regime jurídico da
Consolidação das leis do trabalho, CLT, a legislação complementar e aos regulamentos internos da EBSER. Portanto, questão número 20, gabarito, letra B. E assim nós finalizamos mais um simulado comentado em nosso curso preparatório, como de costume, trazendo uma frase com muito carinho para a sua reflexão. Dificuldades preparam pessoas comuns para destinos extraordinários. Desejo a todos vocês bons estudos, fiquem todos com Deus, um grande abraço e vamos juntos em busca da aprovação.